Muito boa noite, meus queridos amigos e irmãos na fé. Estamos iniciando aqui mais uma live, mais um estudo bíblico aqui na minha página, no meu perfil aqui, né? Hoje, dia 5 de agosto de 2020, 20 horas, né? Então, saúdo aos meus queridos colegas Samuel e Carlos, na paz do Senhor Jesus Cristo, e a todos os nossos ouvintes que estão chegando aí no nosso momento de estudo bíblico, hoje sobre o tema Para quem é a Santa Ceia. Boa noite, caros colegas, sejam bem-vindos e vamos então iniciar nosso estudo bíblico. Boa noite, queridos colegas Diego e Carlos, como é bom podermos estar mais uma vez juntos, mais uma vez refletindo sobre a palavra de Deus, mais uma vez trazendo reflexões para todos os cristãos. Que bom podermos dispor hoje deste meio de comunicação, mesmo não podendo estar juntos presencialmente, estamos todos juntos virtualmente, e assim podemos refletir sobre esse tema tão importante para a vida cristã, que é a Santa Ceia, o corpo e sangue de Cristo, dado e derramado para a nossa salvação. Muito bem, boa noite a todos que estão conosco. Boa noite, pastor Diego, pastor Samuel, uma alegria grande estarmos juntos. Que Deus possa nos abençoar neste momento de estudo bíblico, esteja conosco, que estamos dirigindo, e também com todos aqueles que estarão nos assistindo nesta noite e também em outros momentos. Que Ele possa, seu Espírito Santo, estar iluminando nossas mentes, nossos corações, para que a palavra do nosso Deus possa entrar, crescer e frutificar. Pedimos, né, neste início, para que aqueles que estão nos assistindo, que compartilhem este momento, para que possa chegar até mais pessoas, né, que outros possam ver também. Então, pedimos para que compartilhe tanto no Facebook, quanto também nos seus grupos de WhatsApp, né, para que este estudo chegue mais e mais pessoas. Nós queremos começar esse nosso momento de estudo bíblico fazendo uma oração. Por isso eu convido cada um de vocês a orar junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em teu nome, ó Deus triuno, que estamos começando este momento de estudo bíblico. Pedimos que tu estejas presente com cada um de nós, nos iluminando e nos abençoando por meio do teu Espírito Santo, para que a tua palavra possa nos fortalecer, nos animar e nos consolar. Querido e bondoso Deus, fica com todos aqueles que estão nos assistindo, estão com a gente nesta noite, abençoa cada um deles, também os seus familiares. Pedimos, Senhor Deus, que também este momento de pandemia possa passar o mais rápido possível, para que possamos voltar ao normal em nossas igrejas e também ali poder participar da tua Santa Ceia com os nossos irmãos na fé. Bondoso Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos, pedindo a tua proteção, a tua presença e a tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Então vamos iniciar aqui a nossa live de hoje. Hoje com o tema, vamos botar aqui, para quem é a Santa Ceia, nosso estudo bíblico de hoje. Pois Muito bem. Pastor Samuel, quer iniciar? Para quem é a Santa Ceia? Para quem é o quê? O que é a Santa Ceia? A gente precisa, como na semana passada nós falamos sobre o batismo, começamos também por esta parte, a parte de fundamentação, digamos assim, a respeito do que é a Santa Ceia. Junto com o batismo, é o que nós, como Igreja Luterana, nós conhecemos como sacramentos. Os sacramentos, esses atos sagrados, né, instituídos por Deus, através dos quais Deus nos oferece e concede a graça alcançada por Cristo na cruz, né, perdão dos pecados, vida e salvação. Os sacramentos, na Igreja Luterana, reconhecemos dois, né, o batismo e a Santa Ceia,
Lembrando que para se considerar um sacramento é preciso que haja um elemento visível que seja unido à palavra de Deus, à ordem e à instituição de Deus, e através destes meios, então, nós recebemos a graça de Cristo. No batismo, temos a ordem de Cristo de ir batizar todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta ordem unida com a água, né, do batismo, então, que nós temos o batismo. Na Santa Ceia, nós temos também a instituição de Cristo. Jesus mesmo instituiu a Santa Ceia e ordenou que ela fosse celebrada seguidamente até o fim dos tempos. O evangelista Mateus registra, o evangelista Marcos registra, Lucas também o apóstolo Paulo registra as palavras de Jesus ao instituir a Santa Ceia, palavras que provavelmente todos nós sabemos de cor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Da mesma forma, depois da ceia, pegou também o cálice, deu graças a Deus e o entregou aos discípulos, dizendo: bebam todos deste, este cálice, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Façam isso quantas vezes o beberem, em memória minha. São palavras que nós ouvimos em todo culto. São palavras que nos lembram o que é a Santa Ceia. Instituição de Cristo, no qual ele nos dá o seu verdadeiro corpo, o seu verdadeiro sangue, para ser comido e bebido por nós pecadores. Para quê? Como Jesus diz, para a remissão dos pecados. Outros nomes que a Santa Ceia recebe, conhecidos também, é a Santa Comunhão, Santa Eucaristia, ou a Ceia do Senhor. Independente do nome, o que de fato importa é que nós recebemos ali na Santa Ceia o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue de Cristo. Santa Ceia é isso que nós recebemos para a remissão dos nossos pecados. Isso aí, né? Muito bem, assim, vamos dizer assim, resumido, né? Isso que o pastor Samuel falou, né? Para a gente iniciar esse estudo, para poder chegar lá no ponto que nós queremos responder, né? Para quem é a Santa Ceia, a gente precisa primeiro entender o que ela é, né? Também o que ela é e para que ela serve, né? A partir disso que a gente vai conseguir também entender, então, quem deve ser atingido também por ela, né? Porque nós temos que entender uma coisa muito importante, né? Questão, assim como o batismo, né, que o pastor Samuel falou antes, a Santa Ceia, de igual modo, é um sacramento, é um meio da graça. E por isso ela é muito importante para nós. Muito importante nós olharmos, nós aprendermos sobre ela, nós meditarmos nela. Por quê? Porque ela é um meio pelo qual nos é dado a salvação, pelo qual nos é dado a vida eterna. Então, por isso é importante a gente meditar nela, compreender aquilo que Jesus quis dizer, né, naquela noite, naquela quinta-feira santa, né, quando ele então anuncia e ele então distribui, vamos dizer assim, compartilha do seu próprio corpo e sangue através do pão e do vinho. E essas palavras que estão aqui registradas nesses 4 evangelhos, elas são justamente para testificar isso. Vejam, nesses 4 evangelhos, desculpa, né? Nos 3 evangelhos em Coríntios, né? Que são 3 autores diferentes, mas os 3 falam a mesma coisa. O que é a Santa Ceia? Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E por isso é importante a gente analisar estas palavras de Jesus, quando ele diz:
peguem, comam, isto é o meu corpo, e peguem, bebam, isto é o meu sangue, né? E vejam, essas mesmas palavras escritas por autores diferentes, em épocas diferentes, mas que trazem o mesmo conteúdo. Ou seja, para a gente entender quão importante é que elas são citadas do mesmo modo, da mesma maneira, nos 4 evangelhos. Eu tive um probleminha aqui no meu celular, caí fora um tempinho aí. Não sei se nesse tempinho chegaram a comentar alguma coisa na questão lá da origem, né? Da onde que vem. Não sei se o Samuel chegou a falar alguma coisinha, não. Não. A questão é uma ceia santa, né? Mas a origem vem de uma ceia, né, judaica, né, onde já tinha o costume de celebrar desde a libertação do Egito, né? Então aí é que está a origem. Então Jesus estava celebrando a Páscoa. E é interessante quando a gente fala de estar celebrando a Páscoa, porque a gente normalmente liga a Páscoa com a morte e ressurreição de Jesus. Mas Jesus já celebrava a Páscoa, porque a Páscoa é a libertação do Egito. Quando o povo de Israel por muitos anos foi escravo no Egito, ali então Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. E aí então vem as famosas 10 pragas, né? Onde uma delas até hoje está bem famosa, né? Principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, os gafanhotos, né? Que há pessoas aí comentando, as 10 pragas do Egito vindo, né? Mas também precisa lembrar que não é isso que está acontecendo, né? Mas uma delas é os gafanhotos, que aconteceu lá, entre outras, né? A água virando sangue, as rãs, né? Chuva de pedras, a escuridão. E aí a última praga, né, foi a morte dos primogênitos. E aí, antes de essa praga acontecer, naquela noite, Deus ia libertar o seu povo. Então, Deus diz para que eles agora, então, celebrem, façam um jantar, né, uma ceia, onde eles deveriam pegar, né, um cordeiro sem defeito, com menos de 1 ano, né? Eles fariam pães, né, os pães tiveram que ser feitos às pressas, então pães sem o fermento, porque naquela época, por que era sem o fermento? Nós hoje é fácil conseguir fermento aí, né? Só na padaria comprar, todo mundo tem guardado em casa, mas naquela época a massa precisava ser primeiro fermentada, ou seja, ela apodrecia, e depois era juntada ao pão, né? Isso levava alguns dias. Então, não se tinha essa massa levedada, ou esse fermento. Então, os pães foram sem fermento. E aí, então, eles são convidados, chamados a fazer esse banquete, e com o sangue daquele cordeiro, que seria morto, ou daqueles cordeiros, porque cada família, ou cada grupo de famílias teria um cordeiro, o sangue, então, seria cortado, né? Cortado o pescoço e tirado o sangue, e esse sangue, então, deveria ser marcado nos umbrais das portas, né? Então, na parte de cima, né, nos marcos, nós diremos hoje, né? E aí, então, o povo de Israel, ele passa todo aquele dia, ou de ano em ano, a comemorar essa Páscoa, essa libertação. Então, Jesus está celebrando essa festa. Quando eles olhavam lá, então, lá para o Êxodo, né, quando saem do Egito, e aí, então, eles celebram a sua libertação. Jesus agora, então, vem com um novo sentido, né? Então, é libertação. A Santa Ceia traz libertação, mas não agora no sangue do Cordeiro, mas no seu sangue, né? E aí vem algumas referências bem interessantes, né, a respeito do Cordeiro sem defeito que foi morto, né, lá. Agora, na ceia, ou em Jesus Cristo, né, nós temos Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito, que foi morto. Nós temos o pão que alimentou aquele povo, porque provavelmente aquele pão que eles fizeram, eles levaram junto para os seus primeiros dias no deserto. Não foi um pão que eles comeram todo ali, mas eles, né, guardaram e levaram junto. Então, aquele pão alimentou eles, sustentou eles, né? E agora Jesus toma um pão e diz, isso é o meu corpo, ou seja, é sustento para vocês, para a caminhada de vocês neste mundo. Aquele sangue que foi tirado, né, do cordeiro e marcado nos umbrais, onde havia o sangue marcado, não haveria morte do primogênito. Então, o anjo do Senhor viria naquela noite passar
e nas casas que o sangue do cordeiro tivesse marcado ali, não haveria morte. O anjo ia passar, né? Não traria condenação. Lembrando que a questão da morte do primogênito tem uma questão interessante, porque quando a descendência de uma família se marca, principalmente naquela época, se marca no primogênito. Então, o primogênito morrer era um sinal de destruição da família. Mais ou menos isso. Ou seja, de condenação. Não tem mais futuro agora. Né? Então, onde havia o sangue, não tinha condenação. Onde tinha o sangue, não tinha morte, mas tinha salvação. Esse sangue aponta para o sangue de Cristo que foi vertido na cruz e nos é dado na Santa Ceia. Né? Onde a marca do sangue, não há condenação, não há destruição. E aí vem uma grande importância, e aí é por isso que nós passamos a não chamar mais de simplesmente uma ceia, mas é a Santa Ceia, porque nos fortalece na fé, nos mantém nesta fé na nossa caminhada na vida, e nos coloca a marca de Jesus Cristo, a marca do Cordeiro, que quando o anjo da morte sobrevier, né, nas nossas vidas, ou seja, no dia da nossa morte ou na vinda de Jesus Cristo, nós estaremos marcados com o sangue do Cordeiro. E aí não haverá condenação, mas haverá salvação. Né? Então, Jesus dá esse novo sentido agora a essa ceia. Né? Antes, libertação física da escravidão no Egito, e agora essa libertação espiritual. Né? Então, é algo maravilhoso que nós cristãos temos. E eu digo assim, a gente, né, em muitos lugares, aí não pode ter o culto presencial. É o nosso caso aqui em Tramandaí. Nós estamos desde março, né, desde o início lá, sem cultos presenciais. E a Santa Ceia, eu imagino o quanto está fazendo falta na vida das pessoas. Né? Acho que em Maquiné também, né, pastor Diego? Ainda não há cultos. Em Osório já tem, né, com as devidas precauções, né? Mas é algo que a gente, como cristão, sente falta, além da comunhão com os irmãos, a Santa Ceia. É claro, a gente precisa lembrar, a Santa Ceia é um meio da graça, não o único meio da graça. Assim como a gente falou do batismo, né? O batismo é um meio da graça, não o único. Né? Então, nós temos, e aí nós saudamos isso na nossa vida, porque o Cordeiro de Deus entra nas nossas vidas pelos nossos ouvidos, por meio da palavra de Deus. Então, a gente se apega, se agarra nisso agora, nesse momento em que a gente, de repente, não pode até a igreja participar da Santa Ceia. Nós temos fortalecimento da fé. O pão da vida é nos dado por meio da palavra. A palavra nos marca também com o sangue de Cristo. Mas que a gente tenha também nas nossas mentes, na nossa vontade, no nosso coração, esse desejo de voltar aos cultos para poder participar da Santa Ceia. E eu digo assim, quando a gente puder novamente se reunir, né, estarmos juntos, que não percamos um culto, nenhum momento que tenha Santa Ceia, porque isso é algo maravilhoso, é uma bênção extraordinária. E Jesus Cristo, nosso Deus, deu para a igreja, para o seu povo, onde ela traz, então, essa libertação do pecado, traz salvação, traz a remissão, o perdão dos pecados. Pois bem, então o que nós temos na Santa Ceia? Temos ali este sangue do Cordeiro, que é derramado não para apenas salvar da morte física, mas para trazer libertação, perdão dos pecados, para trazer libertação da morte espiritual. É o sangue do Cordeiro, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós celebramos a Santa Ceia, é muito mais do que um ato memorial, é muito mais do que lembrar o que Jesus fez, é muito mais do que um faz de conta. Quando nós lembramos das palavras da instituição, quando Jesus diz, toma e come, isto é o meu corpo, pega e beba, isto é o meu sangue, nós precisamos estar atentos a uma pequena palavra, mas que faz toda a diferença. A palavra é. Jesus diz, toma e come, isto é o meu corpo, toma e bebe, isto é o meu sangue.
Então, mais do que um ato simbólico, mais do que uma simples brincadeira, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, olha, isto é o meu corpo que é dado para ser morto, o meu sangue que é derramado na cruz, vai ser derramado na cruz para a remissão dos pecados, vocês estarão, então, recebendo. Nós recebemos em, com e sob o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No pão, no vinho, nós recebemos o seu corpo e sangue de Cristo. Sob a forma de pão, sob a forma de vinho, recebemos o verdadeiro corpo e sangue. E junto com o pão, junto com o vinho, recebemos o verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Cristo. Jesus não deixa margem a dúvidas. Quando ele diz, toma e come, toma e bebe, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Talvez alguém possa pensar isto é apenas simbólico. As palavras de Jesus não deixam margem para dúvidas ou questionamentos. Isto é ou não é. Então, não há margem para dúvidas. Eu costumo dizer, por exemplo, quando a gente pega uma figura, uma imagem qualquer, por exemplo, aqui, o que é isto? É uma praia ou representa uma praia? Se de fato for uma praia, nós podemos então entrar ali na água, né? Mas, de fato, é apenas uma imagem, né? Uma representação de uma praia. Então, nós não podemos usufruir disso. Da mesma forma, a Santa Ceia não é apenas uma ilustração, não é apenas uma simbologia, mas é verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo, através do qual nós recebemos o perdão dos pecados. É o sacramento através do qual o próprio Cristo vem a nós, nós recebemos o próprio Cristo neste dom. Então, a Santa Ceia é um grande privilégio. É um privilégio que Cristo deu à sua igreja, deu aos seus seguidores, deu aos cristãos, deu a cada um de nós, de podermos receber literalmente o corpo e sangue de Cristo e junto com eles todos os benefícios que Cristo conquistou para cada um de nós na cruz. Recusar-se a tomar a Santa Ceia ou dizer que isto não é algo sério, não é algo importante, significa menosprezar e desprezar também a Cristo e a sua obra, desprezar o perdão, a salvação que Cristo conquistou para nós. Muito bem. Dentro disso que o pastor Samuel falou, eu tenho aqui um texto bíblico que eu lembrei agora, estava olhando aqui nas minhas anotações, que fala justamente desses 4 elementos que nós recebemos na ceia, né? Aqui, claro, são perguntas retóricas, claro, de Paulo, mas que uma pergunta retórica e que já tem a resposta, né? Paulo diz assim, em 1 Coríntios 10, 16, né? Será que quando bebemos deste cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Ou seja, aqui a gente consegue ver, bem, nesse texto, bem visível, os 4 elementos que nós recebemos na ceia. Porque na Santa Ceia, como o pastor Samuel falou antes, a gente não recebe somente o pão e somente o vinho. A gente também não recebe somente o corpo e somente o sangue de Cristo. Nós recebemos os 4 elementos: pão e vinho, corpo e sangue de Jesus Cristo. E por isso que dentro da Igreja Luterana, a gente chama isso de doutrina da presença real. E essa doutrina é muito importante para nós quando nós falamos de Santa Ceia. Não é apenas algo mágico, como
algumas igrejas ensinam, não é uma representação, mas é, sim, a presença real de Cristo. Cristo presente realmente ali naquele momento. E isso é muito importante quando a gente vai à ceia, a gente saber disso. Né? Como o pastor Carlos citou antes, lá no início, nós recebemos o Cordeiro de Deus. Né? O próprio Cordeiro, Cristo, junto de nós. E isso é muito importante a gente refletir sobre isso. A palavra de Deus, ela é séria. Quando ela diz isto é, não é uma representação, não é um transformismo, mas realmente estamos com Cristo presente na ceia, através do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Cristo. E por isso aqui, como Paulo diz, os 4 elementos são necessários. Lembrando que nós temos aqui algumas diferenciações com outras doutrinas de outras igrejas. A maioria das igrejas reformadas vai puxar para o lado da representação, né? Aonde nós apenas receberíamos 2 elementos, que seria o pão e o vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo. Então, a linha reformada, ela vai dizer que na ceia nós somente recebemos o pão e o vinho. O corpo e o sangue não são recebidos. E já, por outro lado, nós temos a Igreja Católica, então, que tem a doutrina da chamada transubstanciação. Em outras palavras, o que é essa palavra difícil, pastor? Transubstanciação. Se nós pegarmos, é simples, é transformação da substância. É como se, no momento da ceia, o pão magicamente se transformasse no corpo de Cristo e o vinho magicamente, né, se transformasse no sangue de Cristo e apenas então você estivesse recebendo naquele momento o corpo e o sangue e não mais pão e vinho. Então isso aqui a gente tem que deixar bastante claro aqui para os ouvintes que estão aqui, estão nos assistindo, que essa é a doutrina básica e fundamental que a Igreja Luterana ensina, baseada na palavra de Deus. Como a gente tem, e os textos do Evangelho estão aqui, deixa eu colocar de novo, e o texto de 1 Coríntios, todos eles falam sobre a presença real de Cristo. Isto é o meu corpo. Não é isto significa, isto representa, mas isto é. Então, quando nós falamos o que recebemos na Santa Ceia, recebemos o próprio Cristo, através desses 4 elementos, pão e vinho, corpo e sangue. E, junto disto, junto de receber este próprio Cristo, nós temos, então, as bênçãos que nos são derramadas. Nós poderíamos colocar aqui para que serve a Santa Ceia. O que recebemos, então, no pão e no vinho, no corpo e sangue de Cristo? Qual é o proveito disso? Por que é necessário eu ir à ceia? Isso aqui é importante a gente definir esse ponto. Por que eu tenho que ir à ceia? Em primeiro lugar, porque eu lembro na Santa Ceia que eu estou lá para receber o próprio Cristo. A Santa Ceia é dada para a minha salvação. A Santa Ceia é dada para a vida eterna. Mas ela é uma das chaves, vamos dizer assim, que nos abre a porta dos céus, como a gente falou antes, o pastor Carlos acho que falou, é apenas um dos meios da graça. Isso aqui, então, é importante a gente frisar, porque nós, por causa do nosso pecado original, o pecado que está dentro do ser humano, nós estávamos com esta porta dos céus, vamos dizer assim, fechada, Nós não tínhamos acesso ao Pai. E aí, quando então Cristo vem e Cristo se sacrifica em nosso lugar, a gente então, através do sacrifício de Cristo, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, como já foi citado, e a gente lembra isso na Páscoa, O Cordeiro que tira o pecado do mundo, então nós recebemos este Cordeiro, a Jesus Cristo, o seu corpo e sangue no pão e no vinho. E isso aqui é muito importante para a gente poder entender depois para quem que a Santa Ceia é dada. A gente primeiro precisa saber
o que nós recebemos nela. Ou seja, não adianta eu pensar assim, eu vou para a Santa Ceia, mas eu não sei o que eu estou indo fazer lá. Se eu não sei para que eu estou indo fazer lá, então eu não vou para a Santa Ceia. Essa é simples, é uma simples questão. Diz ali, depois nós vamos dizer isso. Para que é a Santa Ceia? Se eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou indo fazer lá, ela simplesmente, vamos dizer assim, é algo inaproveitável. A gente não vai ter proveito, algum, né? Então, o que recebemos na Santa Ceia? Recebemos Cristo em com sobre o pão e o vinho, né, o seu corpo e sangue, e recebemos para a nossa salvação, para o perdão dos pecados. Agora, se eu não quero receber o perdão dos pecados, né, por que eu vou ir na Santa Ceia? Se eu não estou arrependido, por que eu vou ir na Santa Ceia? Se eu não creio em Jesus Cristo como meu Salvador, por que eu vou ir na Santa Ceia? Então, nós precisamos entender isso, entender que a Santa Ceia é algo muito, muito importante, vamos dizer assim, é algo que é sério dentro da igreja. Por quê? Porque ela lembra e ela fala e nós fazemos e celebramos a morte de Cristo até que ele venha. E por isso tem que ter esse cuidado, vamos dizer assim, especial também com este preparo durante na Santa Ceia. Eu vou frisar mais uma vez, porque isso foi combinado por nós antes, né? Dessa grande importância de não esquecermos nunca. Isso é uma coisa que, quando eu falo com os meus confirmandos, eu repito várias vezes com ele. Qual é a forma que nós cremos, que a palavra de Deus nos ensina, que nos é dada a ceia? Presença real. Isso é importante, né? Todos que estão assistindo, né, eu convido para juntos falarem isso. É presença real. O que isso quer dizer? É Jesus que nos é dado ali de forma real. A gente cai muito fácil na questão de achar que é simbólico. E esse é um questionamento que foi feito até com o próprio Lutero, né, e ainda continua sendo feito, dizendo assim, mas como? Jesus Cristo não subiu aos céus? Como é que ele pode estar lá no céu e pode estar aqui ao mesmo tempo? Não, Jesus Cristo está lá no céu. Isso aqui representa o corpo dele. Cuidado. É muito fácil cairmos nisso, porque é muito lógico para a nossa cabeça. Né? Não, isso representa o corpo de Cristo, ele está lá no céu, isso aqui representa. Não. E repito, não. Se fosse representa, Jesus diria, isto representa o meu corpo, isto representa o meu sangue. Mas não foi o que ele disse. Ele disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Né? Isso, o pastor Samuel falou, o pastor Diego falou, e eu repito. Né? Vamos gravar isso. Quando a gente está na Santa Ceia, nós estamos recebendo naquele pão e naquele vinho o corpo e o sangue de Cristo de forma real. Jesus está ali. Né? De forma física, nós recebemos pão e vinho. De forma espiritual, recebemos corpo e sangue. Mas tudo isso de forma real. Né? Isso nos consola muito. Né? Esse Jesus Cristo que é dado a nós, né? Para que nós tenhamos perdão. Então, esse Jesus entra na nossa vida. Ele entra no nosso corpo, pela sua palavra nos nossos ouvidos, pela água no dia do batismo e pela Santa Ceia, no pão e no vinho. Né? Então, de forma real. Queridos membros, queridos amigos, né, aqueles que são luteranos, nunca esqueçam disso. Né? Isso não é simplesmente uma confissão luterana ou que nós, luteranos, inventamos isso. Nós estamos só dizendo o que o texto está dizendo. Né? A gente não está inventando uma coisa em cima. Nós estamos dizendo, Jesus disse, isto é meu corpo. Então, isto é. Né? Todos que tentaram explicar como isso acontece se deram mal. E aí caem para essas... Né? Todos que tentaram explicar se deram mal. Nós cremos. Tá, mas como? Pela fé. Né? As coisas de Deus são pela fé na nossa vida. Né? A razão, ela muitas vezes nos atrapalha. Né? E aí é interessante o exemplo de Lutero,
quando ele estava discutindo, se eu não me engano, com Zwinglio sobre o assunto, e Zwinglio, né, ele estava dizendo, representa o corpo, porque o corpo de Cristo está no céu e não aqui. E aí se tem um relato de que Lutero escreveu na sua mesa, né, isto é. Ou seja, para que ele também não caísse nessa questão de, não, mas quem sabe pode ser isso aí. Não, Jesus disse isto é. Vamos nos apegar a isso, no que Jesus disse nas palavras dele. Por isso, volto a dizer, não é uma invenção da igreja luterana ou de doutrinas luteranas, mas é apenas olhando e passando aquilo que o próprio texto diz. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Vamos crer nisso. Por isso, presença real, o corpo e sangue de Cristo no pão e no vinho. Isto para algo maravilhoso nas nossas vidas. Remissão dos pecados. Então, dado a vós para a remissão dos pecados. Sem remissão dos pecados, ninguém entra no céu. Sem remissão dos pecados, nós estamos no inferno. Esta ceia maravilhosa nos dá isso. Nos abre as portas do céu para que a gente esteja lá com todos os cristãos. Né? Então, crer, né, que ali naquela ceia nós temos Jesus Cristo e ele então nos dá este perdão de todos os nossos pecados. Isso é importante para nós. A Santa Ceia nos fortalece nessa fé. Nós poderíamos pensar assim uma coisa bem interessante. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva eles tinham vida eterna, certo? O que dava vida eterna a eles? O que dava vida? O que eles têm de diferente de nós, por exemplo, Adão e Eva? Tinham alguma coisa? A não ser que não tinha um umbigo, né? O resto acho que era tudo igual. Né? O que dava vida eterna a eles? O que eles tinham acesso lá no Jardim do Éden? A árvore da vida. A árvore da vida. E essa árvore dá vida para eles. Né? Tem um relato em Apocalipse que fala sobre lá no céu, né, nós teremos novamente acesso à árvore da vida. Né? Então, onde esta árvore nos dará vida e vida eterna. Eu pergunto, quem é a árvore da vida? Quem é? Quem dá vida? Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Cordeiro de Deus. Né? Pela Santa Ceia, né? Assim como no batismo e na palavra, nós temos acesso à árvore da vida, para que a nossa fé aqui nesse mundo seja conservada. E olha que o mundo está tentando destruir a nossa fé. O mundo está tentando cada vez mais nos subjugar ao pecado, às coisas erradas, e nos afastar de Jesus Cristo e da fé. Portanto, não vamos deixar de lado a lembrança do nosso batismo, qual nós falamos semana passada. A sua palavra e a Santa Ceia, que nos dá vida, que nos fortalece nessa fé, que mantém a nossa fé viva, até o dia da nossa morte. E aí, então, nós teremos a vida eterna. E aí, sim, nós estaremos no grande banquete do nosso Deus, né? Sendo saciados, né, por todas as suas bênçãos e coisas boas que eles têm para nos dar. Por isso, essa ceia que a gente tem aqui, a gente diz assim que ela é um tipo, né? Daquilo que vai vir. Aqui, nós já participamos daquela grande ceia celestial. Claro, ainda não, já e ainda não. Ainda não de forma completa, mas já temos acesso à mesa celestial, nessa santa ceia que nós recebemos, nas nossas igrejas e nas nossas congregações. Verdadeiro corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Um detalhe que me chamou muita atenção certa vez, quando um pastor comentou a respeito disso, né? Cada vez que nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos, então, tendo acesso, né, a Cristo, que nos dá o perdão dos pecados, nos dá o acesso à mesa celestial, né, a ceia do Senhor, digamos assim, um aperitivo. E aí, então, nesse momento também, nós estamos em comunhão também com aqueles que já estão sentados à mesa celestial. Quando nós celebramos a ceia,
né? E antes das palavras da instituição, né? Nem sempre se usa essas palavras da liturgia completa, mas é muito bonito, que diz assim: é verdadeiramente digno e justo do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, esta parte que nós precisamos lembrar e que chama bastante atenção. Portanto, com anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, nós louvamos e magnificamos o teu glorioso nome. Junto com anjos, com arcanjos e com a companhia celeste, o que é? Ou quem é esta companhia celeste? Quem faz esta companhia celeste? É todos aqueles que João, lá no livro de Apocalipse, escreve que ele viu estar diante do altar, vestidos todos de branco. E ele pergunta quem são estes? São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que foram purificados e salvos por esse sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é um momento muito lindo, tão sublime. Nós pensarmos, por exemplo, nos nossos entes queridos que já faleceram. Cada vez que nós celebramos a Santa Ceia, cada vez que nós cantamos e louvamos e magnificamos o glorioso nome de Deus, junto com anjos e arcanjos, nós estamos em comunhão, fazendo isto junto, em comunhão também, com estes nossos antepassados que já estão diante do trono do Cordeiro, que já estão sentados à mesa junto com o Cordeiro, se alegrando nesta maravilhosa ceia celestial. Então, a ceia que nós celebramos aqui é uma antecipação deste maravilhoso momento, deste acontecimento tão espetacular, tão maravilhoso, que nos espera, né? Que espera a todos aqueles que são fiéis a Cristo, todos aqueles que ainda hoje lavam as suas vestes, todos aqueles que ainda hoje recebem, através do sangue, do corpo e sangue do Cordeiro, o perdão dos seus pecados. E onde há remissão dos pecados, há também vida e salvação. Nisto nós já estamos falando, né, qual o proveito da Santa Ceia. O que nós recebemos na Santa Ceia? Corpo e sangue de Cristo, pão e vinho, corpo e sangue de Cristo, e junto com eles, nós recebemos o perdão dos pecados, nós somos fortalecidos em nossa fé, e assim somos alimentados nesta esperança também de um dia estar junto com toda a companhia celeste, louvando e glorificando o grande nome de Deus, sentados também juntos à mesa do Cordeiro. Muito bem, acho que muito bem explicado aí pelos pastores, pelos colegas, e aí nós vamos passar agora para um ponto que nós comentamos no início, né? Então, visto tudo isso, né, para quem é a Santa Ceia? E aí eu vou me ater ao último comentário aqui do pastor Samuel, né, que falou que a ceia é para salvar os pecadores. Já que na ceia é oferecido o próprio Cristo, não é mesmo, né? Não é isso que a gente comentou? Na ceia é oferecido o próprio Cristo. Vamos ouvir para quem Cristo veio, né? E aqui tenho 2 textos, então, para dizer para quem que é a Santa Ceia. O próprio Cristo, palavras de Jesus. Para quem é a Santa Ceia, o próprio Cristo responde, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. Mateus 18, 11. E em Mateus 9, 13 ele diz, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Por que é importante a gente lembrar desses 2 textos? Porque às vezes parece que, agora falando em questão mais prática, a Santa Ceia é para os bons. A Santa Ceia é para os santos. A Santa Ceia é para aqueles que não fazem coisas erradas. E aí a gente lembra das palavras de Jesus um pouco antes, né? Aqui no mesmo capítulo, Mateus 9, né? Jesus diz assim, os sãos não precisam de médico,
e sim os doentes. Quem precisa de Cristo? Aquele que está doente. E qual é essa doença? É a doença do pecado. Então, quando a gente vai na Santa Ceia, a gente vai para receber o quê? O perdão dos nossos pecados. E isso é importante a gente lembrar. Que a Santa Ceia é para pecadores. Né? Então, tem muita gente que às vezes diz assim, mas pastor, eu me considero indigno de participar da Santa Ceia, porque eu cometi tal pecado. Mas, em primeiro lugar, ninguém é digno, né? Ninguém seria digno de participar do corpo e sangue de Cristo. Por nós mesmos, nós somos indignos. Ninguém é. Mas o próprio Cristo se oferece a nós. Ele se entrega a nós. Ele morre por nós. E essa dignidade, né, ela está nas palavras, né? Quem é digno, está lá no Catecismo Menor de Lutero, né? Quem é digno de receber? Quem é digno de participar da ceia? É aquele que crê nas palavras dado e derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. E o que é essa remissão? É o perdão, né? Às vezes a palavra, às vezes pode dificultar um pouco, né? Para que é essa? Para que serve a ceia? Para o perdão, para a remissão dos pecados. Então, quando a gente quando a gente está no culto, a gente vai à Santa Ceia, nós temos que lembrar que da condição nossa de indignos perante Deus por causa do nosso pecado. Mas Deus, ele lá na ceia, lá na cruz, ele estava de braços abertos, não é mesmo? E assim ele nos recebe de braços abertos na sua ceia. Mesmo pecadores, mesmo indignos. Por quê? Porque a Santa Ceia é justamente para isso. A Santa Ceia justamente serve para salvar, para perdoar o pecado. Só que quando, num devido momento, eu penso que eu sou melhor, aí a Santa Ceia não é para mim, né? Para quem é a Santa Ceia? Para aquele que é pecador, para aquele que reconhece o seu pecado, para aquele que reconhece a sua indignidade, para aquele que se humilha. Até por isso é tão bonito, era tão bonito, né? Hoje em dia se vê pouco, né? A questão do se ajoelhar, né, na frente do altar, que era um costume que se tinha antigamente, né, nas igrejas luteranas. Não sei se vocês já presenciaram, o colega Samuel, Carlos, se já viram isso? Não, mas eu conheço locais que... Eu já fiz algumas vezes, né? E em alguns locais também já vi. É um costume lindo. Por quê? Porque a gente reconhece que a nossa condição, né? A gente se entrega ali no altar, vamos dizer assim. Por isso é bonita essa questão, né, do se ajoelhar, né, porque é um sinal de reconhecimento do pecado. Até no Antigo Testamento esse sinal já vem do Antigo Testamento, né, esse se ajoelhar, né, se dobrar os joelhos, né, em sinal de reconhecimento do erro, em reconhecimento do pecado. Porém, quando a gente não reconhece o pecado, quando a gente ou pensa assim, claro, a gente não vai lembrar de todos os pecados, né? E por isso a gente até mesmo antes, a confissão dos pecados, ela vem logo no início do culto, e a gente fala assim pelos pecados que a gente lembra e também pelos que a gente não lembra, né? Por quê? Porque Cristo morreu e veio para salvar e perdoar a todos, né, os pecados. Não um em específico, ou que tenha um pecado em específico que não seja digno de receber esse perdão que é dado lá na ceia. Então, por isso é muito importante a gente refletir nessas palavras de Jesus e nessa questão do pecado. Por quê? Porque às vezes, eu vou dizer assim, eu tenho assim, às vezes uma mágoa, não vou dizer uma mágoa, mas
às vezes eu olho assim infelizmente, para alguns membros da igreja, da igreja que, não aqui, eu não vou dizer, mas às vezes de um modo geral, que se acham superiores a outras pessoas, que se acham mais dignas de receber a Santa Ceia. E aí eu digo assim, poxa, aí que a gente vê o grande erro, né? Eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que o ciclano, né? Eu posso ir à Santa Ceia. E aí a gente lembra da história do fariseu e do publicano, né? Que o próprio Jesus conta, né? Eu não sou como aquele lá que faz tal e tal coisa. Eu sou santo, eu sou bom, não. Né? A quem a oração foi atendida? Então, fica esse ponto para vocês refletirem. Passa a palavra aos colegas. Eu acho que é interessante a gente olhar para a própria palavra de Deus para ver quem Deus diz que Ele quer perto dele, né? Quando a gente olha as pessoas com quem Jesus andava, né? Aqueles, os mestres, os fariseus, Jesus até estava com eles, né? Mas o grupo de Jesus era aqueles que eram rejeitados por esse, né? Jesus anda com pescadores, pessoas consideradas pecadoras, cobradores de impostos, mulheres que na época também eram rejeitadas, prostitutas, né? Pessoas de má fama, né? Jesus acolhia essas pessoas, isso é a coisa mais interessante que tem, né? E aí quando a gente pensa em Santa Ceia é acolhimento, né? A questão do ser uma ceia, né? Não é uma coisa impessoal. Quem tu convida na tua casa para jantar contigo, para almoçar? Pessoas que tu gosta, né? Então, olha com quem Jesus andava, ele gosta de pessoas que não querem ser melhores que as outras, pessoas que reconhecem que são pecadoras, né? E pessoas que olham para ele como seu salvador, né? E aí a gente pode, por exemplo, pensar assim numa parábola muito bonita que Jesus conta, ou duas, né? Mas a primeira, que é a parábola do grande banquete, ou a grande festa, né? Onde o dono lá que faz a festa, né? Ele convida as pessoas para o banquete, e aqueles a quem ele convidou começam a dar desculpa, né? Eu não posso ir porque eu comprei terras e eu preciso lá ver, né? Eu acabei de me casar, não posso, né? Então, começam a dar desculpas a respeito, né? Eu comprei bois, preciso ir olhar eles, né? E aí, o patrão, que nesse caso representa o próprio Deus, ou Jesus Cristo, né? Então vai agora, né? A todos os lugares, né? Chama os coxos, os aleijados, os pobres, né? Chama eles, porque eu quero a minha casa cheia, né? E aí, então, o convite foi espalhado a todos, né? O vinde entrai, né? Vinde, eu quero a minha casa cheia, né? A gente tem que cuidar um pouquinho para não relacionar muito a questões sociais. Às vezes as pessoas, né? Jesus andava só com gente pobre, coisa e tal. Não. Jesus quer a salvação de todos. O problema é que os fariseus da época acabavam rejeitando Jesus. E a questão não é ser pobre, tá numa situação de miséria ou ter algum problema. A questão é aceitar Jesus. E aí, nesse caso, na palavra de Deus, a gente vê que essas pessoas que eram desprezadas na época e foram acolhidas por Jesus, eles receberam Jesus como seu Salvador. E aí está o grande diferencial, né? Então não está na questão, o mérito não está na questão de ser pobre, de ser coxo, de ser aleijado, de ser doente, alguma coisa assim. Está na questão de aceitar Jesus, né? Então, quem é bem-vindo? Aqueles que recebem Jesus como seu Salvador. Eles são bem-vindos à ceia. Aqueles que reconhecem que por eles sozinhos não podem fazer nada, então olham para Jesus, né? Então, Jesus, em algumas vezes, fala sobre os ricos, né? Comparado com um camelo passar no buraco de uma agulha, né? Mas a questão é onde coloca a sua confiança. E naquela época, né, se tinha um pensamento onde as pessoas achavam que, porque eram ricas, tinham um lugar garantido no céu. Porque
as bênçãos do céu já estavam sendo conferidas a eles, então eles confiavam nas suas riquezas e naquilo que eles eram, né? Mas a gente precisa aplicar corretamente isso, né? Porque muitas pessoas acabam dizendo, olha, questão de ser rico, né? E aí tem problema, às vezes, até quanto isso na igreja, né? Não é questão de ser rico ou pobre, é questão de confiar em Jesus, não confiar em si mesmo, né? Então, nós precisamos, como o pastor Diego disse antes, né? Espiritualmente nos considerarmos indignos e pobres. E aí chegar diante desse Deus dessa forma. E ele, então, nos recebe e nos dá tudo o que a gente precisa. Então, se considerar indigno e pobre espiritualmente é dizer assim, eu não confio em mim mesmo. Para mim, a salvação sozinho eu não consigo. Né? E é isso independente da situação de vida da pessoa aqui nesse mundo. Né? Olhar para Jesus e receber dele a salvação. Logo adiante, esse texto da parábola do grande banquete está registrado em Lucas 14. Em Lucas 15, é o capítulo onde nos traz 3 parábolas muito interessantes, parábolas bonitas. Né? A primeira é a parábola da ovelha perdida, a segunda é da moeda perdida, e a terceira é do filho pródigo. Então, são parábolas que mostram como Deus trata as pessoas. Né? E aqui quem procura é Deus, quem vai atrás é Jesus Cristo. Né? E ele vai atrás das pessoas, ele vai atrás dos pecadores para trazer para perto dele, para que tenham salvação, para que tenham perdão e tenham a vida eterna. Deus quer que todos sejam salvos. Né? Para isso, Jesus Cristo precisa ser conhecido. Né? Mas uma coisa bem interessante na parábola do filho pródigo é a questão de quando o filho sai, né, gasta todo o dinheiro do pai dele, vive, né, em pecado, vive longe, né? Quando ele volta arrependido dos seus pecados, né, o pai o recebe. Né? O pai o recebe e faz o que com esse filho? Ele pega lá o bezerro gordo, né? Ou seja, aquele boi, aquele bezerro que estava preparado para um banquete mesmo, né? Mata, então, o bezerro gordo, né? E aí faz um grande banquete para o seu filho. Imaginem só essa situação. O cara tá lá, gastou metade do dinheiro do pai dele, né? Não traz nada para casa de volta, né? A não ser vergonha. Fez um monte de coisa errada. O que esse pai deveria fazer com esse filho? Né? O pai deveria escorraçar ele ou tratar ele como o pior dos escravos dele. Mas não, esse pai, ele recebe o filho, né? Coloca um anel na sua mão, sinal, né, de que é filho, veste com roupas, coloca sandálias nos seus pés e manda matar o bezerro gordo para fazer um grande banquete, para fazer uma grande ceia, para mostrar o quanto aquele filho era bem-vindo. Nós temos um Deus que, mesmo nós sendo pecadores, mesmo fazendo muitas coisas erradas, sendo indignos por nós mesmos, nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que nos dá o nome de filhos, nos chama para ser seus filhos, um anel na mão. Nos veste com as roupas de Cristo, nos coloca calçados, né? nos dá dignidade e nos convida para o seu grande banquete, para a sua santa ceia, onde nós teremos, então, esse perdão dos pecados e a certeza de que Deus está em paz conosco. Portanto, este participar da Santa Ceia é um sinal de que estamos em paz com Deus. E este Deus quer estar em paz. Porque se não fosse assim, Jesus não ia ter deixado uma ceia. Né? Mas ele deixou um lugar de paz. Portanto, quando a gente vai na Santa Ceia, com todos os nossos pecados, com toda a nossa culpa, com toda a nossa podridão, com toda a nossa indignidade, nós recebemos do nosso Deus bênçãos. Né? Nós somos chamados seus filhos e ele nos acolhe. Ceia do Senhor, Santa Ceia, é acolhimento, é perdão, é vida em comunhão com o nosso Deus. E a partir daí também em comunhão com os nossos próximos, com o nosso próximo. Porque aqueles que estão ali conosco não são diferentes de nós. Né? Então, aquilo que, aquele é melhor, aquele é pior, diante da ceia do Senhor, diante de Deus, diante de Jesus Cristo, todos somos iguais, por natureza pecadores, indignos, podres e merecedores de condenação. Mas agora, com Jesus, todos abençoados, todos perdoados, todos feitos
filhos de Deus, somos iguais. E agora, juntos, nós queremos render graças ao nosso Deus, queremos louvar, queremos agradecer, queremos também cuidar daqueles que Deus nos dá, né? Porque a Santa Ceia também tem essa reação na nossa vida. Quando a gente recebe todas essas bênçãos, bom, eu vou querer viver da melhor forma e vou querer cuidar daqueles que Deus me deu também. E de forma muito especial também levá-los para essa mesa do Senhor, para o grande banquete. Pois bem, diante disso, o que mais poderíamos dizer, né? Quem é que procura um médico? Quem está doente. Quem é que toma remédio? Quem está doente. Não só quem está doente, mas quem quer um tratamento, quem quer cura para a sua referida doença, para não morrer. Basicamente, na Santa Ceia acontece a mesma coisa. Quem busca a Santa Ceia? Para quem é a Santa Ceia? A Santa Ceia é o remédio para o doente, é o remédio para o pecador, é o perdão para o pecador, é a vida para quem não quer morrer. Então, a Santa Ceia é para quem? Como já foi falado, a Santa Ceia é para pecadores. Mas todos os tipos de pecadores, todos aqueles que participam da Santa Ceia, de fato vão receber esse perdão? Todos aqueles que recebem o corpo e sangue de Cristo receberão natural e automaticamente o perdão dos pecados, mesmo que não creiam, mesmo que não se arrependam dos seus pecados? O apóstolo Paulo deixa isto bem claro, que vai receber estes benefícios que a Santa Ceia oferece aquele que busca o tratamento, né? Aquele que quer o perdão, aquele que crê em Cristo, aquele que crê que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo buscar e salvar o perdido, que veio ao mundo para dar a sua vida, dar o seu corpo, derramar o seu sangue para a remissão dos pecados. Então, recebe estes benefícios aquele que nós dizemos assim, está bem preparado, ou seja, aquele que confia em Cristo como o seu Salvador, que busca na Santa Ceia o perdão dos seus pecados e fortalecimento da sua fé. Esses pecadores, aqueles que reconhecem o seu pecado, eles não só podem, como devem participar da Santa Ceia. Quantas vezes? Tantas quantas for necessário. Tantas quantas vezes houver necessidade de perdão. Isto será por quanto tempo? Enquanto houver vida. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, continuaremos pecando. Continuaremos sempre de novo doentes, precisando sempre de novo do mesmo tratamento, do mesmo remédio para nos curar, para nos fortalecer, para nos manter vivos espiritualmente, até que nós possamos receber o tratamento ou a cura definitiva, até que nós possamos definitivamente comer da árvore da vida e poder então cear junto com todos os santos, todos os salvos, na presença do próprio Senhor, do próprio Salvador. Então, para quem? Para quem é pecador. Vejam como é grande o amor de Deus. Deus não rejeita, Deus não afasta de si, Deus não expulsa da sua presença o pecador arrependido. Muito pelo contrário, é esse que Deus quer que venha a Ele. Deus ama o mundo tanto que quer este mundo na sua presença. Aquele que rejeita, acha que não precisa, acha que não está doente, não precisa de remédio, como na parábola que o pastor Carlos relatou,
aqueles que rejeitaram, eles perderam a chance de estar na presença do dono da festa. E em seu lugar, ele mandou convidar a todos. Né? Cristo convida a todos os pecadores para virem à sua presença, pois é a estes que ele quer salvar. Eu acho que bem em relação a isso, pastor Samuel, tem um texto, acho que o pastor Diego pode botar aí na tela, de João capítulo 6, versículo 37, que diz assim, ó: todos aqueles que o Pai me dá, diz Jesus, virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Né? Então, ele não vai jogar fora, né? Mas ele recebe, ele acolhe. Né? E a gente precisa ter essa alegria nos nossos cultos, né? na participação da Santa Ceia, sabendo que ali nós temos acolhimento. Nós temos Jesus abrindo os braços e dizendo, venham até mim. Né? O outro texto, né, de Mateus 11, 28 também diz, né, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Né? Venham a mim, esse é o grande convite para todos. Né? A gente, na igreja luterana, e aqueles que nos assistem, que são luteranos, sabem, a questão das restrições na Santa Ceia que às vezes temos, né? Mas a gente não pode perder o ponto de vista de que a Santa Ceia, ela é para todos os cristãos, como disse o pastor Samuel, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é assim, o que me dá o direito de participar na Santa Ceia não é ser luterano. O que me dá direito de participar na Santa Ceia é crer em Jesus Cristo. O que me torna digno não é ter feito instrução. O que me torna digno é ser batizado e crer em Jesus Cristo. Aí está a dignidade. E aí a gente tem que cuidar um pouquinho, como luterano, para não colocar a dignidade em nós mesmos, né? Porque eu fiz instrução, porque eu fui instruído, porque eu fui confirmado, agora eu posso participar. Só um pouquinho. De quem é a ação? Quem age? Quem nos dá fé? Quem nos mantém na fé? Né? É Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus triuno está ali agindo. Né? E na Santa Ceia nós temos a ação deste mesmo Deus. Então a dignidade vem dele, é ele quem nos concede isso. Não é nós que conquistamos. Né? E aí, a partir desse ponto de vista, às vezes, que está muito enraizado em nós, é que nós caímos naquela questão de, eu sou luterano desde o meu nascimento, né? Eu vou na igreja, quando dá, eu vou lá, mas eu sou luterano, então eu posso ser. Não, eu creio, a pergunta é, eu creio em Jesus Cristo? Essa é a verdadeira pergunta para saber se está bem preparado. Né? Eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, né? E a partir daí, eu creio que na Santa Ceia eu recebo o corpo e sangue de Cristo no pão e no vinho, né? Aí sim, eu participo da ceia. Na história, logicamente, se eu creio em Jesus Cristo, é sinal que eu vivo uma vida de arrependimento. Porque aquele que não se arrepende não crê em Cristo. Né? É uma coisa lógica. Né? O apóstolo João diz isso, lá na sua primeira carta, final do primeiro capítulo. Quando ele diz assim, aquele que, né, disser que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Né? Aquele que reconhece os seus pecados, esse recebe o perdão de Deus. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, eu preciso reconhecer que sou pecador, porque daí eu preciso dele. Né? Se eu digo que eu não tenho pecados, eu não preciso de Jesus Cristo. Portanto, creio em Jesus Cristo, logo, confesso que sou pecador. Né? Recebo ele como meu Salvador. E aí, então, eu participo desta ceia de alegria. A gente nunca pode perder essa alegria da Santa Ceia. Às vezes, a gente está tão preocupado com tanta coisa, e até mesmo com a nossa dignidade própria, com os nossos pecados, né? E a gente esquece da alegria da Santa Ceia. Quando os primeiros cristãos realizavam a Santa Ceia, né, era em meio a um jantar. Um jantar é algo alegre, como eu comentei antes. Né? Um jantar é algo festivo de uma família, de um grupo de amigos. Então, a gente vai à Santa Ceia alegre. Né? Claro, a gente gosta de enfatizar muito a questão do estar arrependido dos pecados. Né? E aí, às vezes, a gente coloca
essa introspecção, assim, de dizer, eu tenho que estar arrependido, e aí a gente quase que tem que ficar com uma cara triste para mostrar o arrependimento. Mas, acima disso, eu sei que ali eu vou receber o perdão, ali eu vou receber Jesus Cristo. Bom, isso precisa me alegrar, isso precisa me trazer alegria, felicidade, né? Ir para a Santa Ceia, eu digo assim, é um momento de a gente ir com um sorriso no rosto, é um momento de a gente ir feliz, porque nós estamos recebendo salvação, nós estamos recebendo a marca do Cordeiro, nós estamos recebendo alimento para a nossa fé. Isso não é motivo de tristeza. Reconheço o meu pecado, mas eu recebo a alegria da salvação. Né? Isso é o que a gente canta logo depois do sermão, né? Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito inabalável. O espírito inabalável dá-me novamente a alegria da salvação. Né? Então, essa alegria a gente precisa ter ao participar da Santa Ceia. Eu gostaria de fazer um breve comentário aqui em relação ao assunto que a gente falou 2 semanas atrás, das nossas crianças. Né? Alguém comenta, eu não lembro quem foi nos comentários aí, que fala sobre quando os pais participavam da Santa Ceia, que era uma vez por mês, né? Então, tinha uma alegria de diziam, hoje tem comentário, a Beatriz aí, né? Então, era uma vez só, né? E ela, quando eu era pequena, né? Então, ela lembra. Isso é interessante, né? Então, era um culto especial. Né? Agora a gente tem todo o culto. Mas uma questão que eu quero chamar a atenção, assim, a criança lembrar dos seus pais participando da Santa Ceia. Né? E aí a gente, naquele momento do culto, ter as nossas crianças ali é importante. Porque ali, quando eles veem os pais indo para a Santa Ceia, eles já vão começar a ter essa alegria. Eles vão começar a ter essa vontade de participar também. Né? Então, maior exemplo que um pai e uma mãe pode dar para o seu filho dentro da igreja é deixar eles ver vocês indo, os pais indo para a Santa Ceia. Né? Levar eles junto. Né? Eu quando dou a Santa Ceia aqui, né? Quando tem as crianças ali também, colocar a mão sobre a criança, né? E dar a bênção de Deus a ela. Isso é coisa que marca na criança, que ela não esquece nunca. Né? E quando ela vai esperar por aquilo, quando eu puder também participar da Santa Ceia, que coisa boa que vai ser. Né? Então, a gente ter as nossas crianças naquele momento. Na nossa igreja, crianças não podem participar da Santa Ceia, só depois da confirmação, né? Onde recebem a instrução. Né? Mas elas já podem ir junto com seus pais, olhar, ver o que eles estão fazendo ali, para que criem essa vontade, tenham esse desejo, essa alegria da Santa Ceia, para que realmente, né, a igreja esteja reunida, a família esteja reunida ali, recebendo as bênçãos de Deus. Isso, muito bem, acho, falado aí pelos colegas. Não sei nem se eu ainda teria alguma coisa para acrescentar aí nos comentários disso, né? Só um último aspecto, talvez se depois algum colega ainda quiser falar, mas uma última coisa que a gente gostaria de lembrar ainda sobre essa frequência, né, que até foi falada ali pela Beatriz, né, que nós hoje temos mais frequentes, né? Então, foi falado também lá no início do estudo, o pastor Carlos falou, se eu não me engano, acho que foi o pastor Carlos, que falou que nós temos que aproveitar também agora, depois, quando nós voltarmos e tivermos a volta da Santa Ceia, né? Para podermos também ir, né? Então, e quando que a gente deve ir, vamos dizer assim, será que a ceia satura? E isso dentro da Igreja Luterana, é por isso que a gente tem a Santa Ceia todas as vezes que nós, quase todas as vezes, não vou dizer assim, porque às vezes tem cultos diferentes, especiais que não se tem, né? E agora, até devido ao corona, algumas congregações estão querendo não fazer, né? Estão preferindo não fazer, né? Mas se tem Santa Ceia na nossa igreja, nós devemos aproveitar, né? Devemos participar, claro, dentro da questão, né, do reconhecimento do pecado, né, como já foi falado, e aqui ainda, só lembrar rapidinho aqui de um texto, né, de 1 Coríntios 11, 28 e 29, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, ele tem que ter esse discernimento, né,
esse exame de fé que já foi falado, se é cristão, se está arrependido do pecado, se procura corrigir o erro, né? Se você está, por exemplo, às vezes brigado com algum irmão, se tem algum caso que faz você dizer assim, não, pastor, melhor não ir, ou melhor procurar primeiro, digamos assim. Então, por isso que a gente ainda fala sobre essa questão desse, vamos dizer assim, esse exame de consciência, né? Para que você não se, vamos dizer assim, mas para que você não se flagele com relação a isso. Né? Porque às vezes as pessoas têm muito disso, né? Elas também tomam muito para si, né, esse ponto, e acabam não indo participar da ceia por causa dessa, vamos dizer assim, acham-se indignos, né? Então, por isso que esse exame deve ser feito com carinho, sim, mas a gente deve lembrar de tudo isso que foi falado, né? Que Cristo morreu para esse teu pecado. Ele morreu para todos os teus pecados, né, que tu já cometeu. Então, o perdão ali dado na ceia, ele é certo, né? Se você está realmente arrependido dos pecados e crê em Jesus Cristo, né, e quer receber realmente o corpo e o sangue, né, a presença real ali que a gente já citou também no início. Não sei se ficou... para os colegas... Eu acho que é importante a gente, né, só... Oi? A questão desse... O contexto de 1 Coríntios ali também é importante a gente lembrar, porque às vezes a gente... será que eu estou discernindo o corpo e o sangue de Cristo, né? Será que eu estou tomando juízo para mim? A gente precisa lembrar que na igreja de Corinto, né, quando eles realizavam a ceia, né, eles faziam uma ceia e dentro dela a Santa Ceia, as pessoas ficavam bêbadas, tomando tanto vinho, né? As pessoas iam só para comer, né? Não iam para tomar a Santa Ceia. Havia, como o próprio texto todo de Coríntios também lembra, havia muitas brigas, muitas divisões dentro da igreja, falta de amor, né? E aí a gente precisa pensar, espera aí, esse é o nosso contexto assim tão grave hoje em dia, né? Então a gente também precisa lembrar, nas nossas igrejas, a Santa Ceia acontece com ordem e decência. Né? Nós procuramos viver uma vida de amor dentro das congregações, né? Então, isso é importante a gente lembrar esse contexto, né, lá de 1 Coríntios. E outra questão, esse examine-se, provavelmente os luteranos aí vão lembrar do exame de consciência que o nosso inário tem, né? O exame de consciência. Eu não tenho meu inário aqui agora para lembrar algumas perguntas, né? Mas vocês podem, nas suas casas, quem tem o inário, dar uma olhadinha lá. E eu gosto de fazer uma ressalva. Naquele exame de consciência, ele não é um exame que quem passa participa da ceia e quem roda não participa. Ele é o contrário, né? Ali aquele exame serve para mostrar o quão a gente é pecador e quão a gente precisa de Jesus Cristo. Então, naquele exame de consciência, por isso o pastor Diego falou assim, seja feito com muito carinho, mas também com a gente mesmo, com muita sinceridade. Porque, né, se fui bom pai, diz lá, boa mãe, bom filho, né? Não, fui bom pai, tentei fazer tudo certo, né? Não, espera aí, deixa eu lembrar as coisas que eu fiz errado, né? Então, aquele exame de consciência não é um exame para a gente passar, mas é um exame para mostrar que a gente é pecador, ou seja, um exame para a gente rodar, né? E aí, reconhecer esses pecados e dizer, eu preciso da Santa Ceia. E lá eu vou tomar, então, esse remédio, como o pastor Samuel bem falou, né? Eu vou lá receber perdão dos meus pecados, que é o melhor remédio que a gente pode ter, é Jesus Cristo, que nos é dado na sua Santa Ceia, nos foi dado no batismo e nos é dado na sua palavra. Porque a Santa Ceia e o batismo não são separados de modo algum da sua palavra, né? O pão e o vinho unidos com a palavra de Deus, a água do batismo unida com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quem nos dá essas bênçãos maravilhosas? Isto é, Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Verbo eterno. Muito bem, alguém ainda tem algum comentário? Podemos finalizar? Esse seria meu último. Acho que podemos fechar, né? Mas só com relação a esse questionário, né? Questionário cristão no inário luterano, tá cadê? Aqui.
na página 109 do Inário. As questões principais que nós devemos responder, né? A primeira, crês que és pecador? Né? Você acredita que é pecador? Sim, eu creio. Como tu sabes, porque eu quebrei os mandamentos de Deus. Tens a esperança de ser salvo? Sei, tenho essa esperança. Daí a pergunta 11, como sabes disso? Sei disso pelo Santo Evangelho, pelas palavras da Santa Ceia, e pelo seu corpo e sangue dados a mim neste sacramento. O que te leva a crer isto? As palavras de Cristo, dado e derramado em favor de mim, para a remissão dos pecados. Quando eu posso participar da Santa Ceia? Quando eu creio, né, que as palavras que Cristo disse, dado e derramado por vós, podem ser substituídas pelo meu nome. Dado e derramado pelo Samuel, pelo Diego, pelo Carlos. Dado e derramado por mim para a remissão dos meus pecados, para minha vida e salvação. Se eu creio isto, eu posso e devo participar da Santa Ceia, para assim a minha fé ser firmada e eu continuar na certeza da salvação. Palavra de Deus. Oramos então ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, nós colocamos toda a nossa vida, todo o nosso ser nas tuas mãos. Tu sabes tudo aquilo que necessitamos e estás de braços abertos a receber o pecador penitente. Senhor Deus, lembramos das suas palavras de Jesus que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Essas palavras também nos dão conforto, nos dão segurança para participarmos da tua ceia, sabendo que tu morreste para nos salvar, para nos dar o perdão dos pecados, a vida eterna. E esta ceia é muito especial para nós, porque ela nos liga, nos une a ti. Assim, Senhor Deus, também em nossa oração queremos incluir aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por aflições, que o Senhor Deus esteja abençoando, esteja com cada uma delas. Lembramos da Vitória Cardoso, a sobrinha da Mara Gonçalves, que está em isolamento, também da Berenice Dias, que está internada, está no CTI, que o Senhor Deus esteja abençoando essas para que obtenham a cura, assim como a irmã da Yara Rosane, a Eliana, lá de Alta Floresta, no Mato Grosso, esposa do pastor Marco Aurélio, estes que estão adoentados devido ao Covid-19, para que o Senhor Deus possa dar forças, e se for da tua vontade, assim também o restabelecimento, a cura para essas pessoas. Também oramos, Senhor Deus, pelo seu Iaronca, Enio Iaronca, e pela sua família. O seu Enio se encontra bastante debilitado no hospital, num estado vegetativo, para que o Senhor Deus, assim, dê forças a ele, a sua família em especial, que está passando por esse momento de dificuldade. Sabemos quanto é triste tudo que vem acontecendo, mas tu, Senhor Deus, sabes do melhor para cada um de nós, sabes também daquilo que é melhor para a nossa vida. Assim, Senhor Deus, esteja dando forças e, assim, para o seu Enio e para a sua família passarem por esta situação. Amado Pai Celestial, também oramos pela dona Maria Helena Miller Fim, Senhor, por ela, pela sua família, seu filho, sua nora também, que moram lá no Canadá. Que o Senhor Deus esteja abençoando essas pessoas, esteja derramando as mais ricas bênçãos. Te agradecemos também, Senhor Deus, pelos aniversariantes desta semana, que o Senhor Deus continue derramando as mais ricas bênçãos, como tem derramado até o presente momento. Também oramos pela Wanda Hammer, que o Senhor Deus esteja abençoando ela, esteja com ela em todos os momentos, em todas as situações. Senhor Deus, oramos também pelas pessoas que perderam familiares lá com o acidente que ocorreu na tarde de ontem, lá em Beirute, no Líbano, Senhor Deus, onde algumas pessoas morreram e outras tantas estão hospitalizados ou sofreram alguma escoriação. Que o Senhor Deus esteja abençoando estas pessoas, esteja cuidando, esteja consolando aqueles que perderam seus familiares, para que saibam da ressurreição, da vida eterna, do reencontro com
contigo no lar celestial. Amado Pai Celestial, assim nós colocamos toda a nossa vida, todo o nosso ser nas tuas mãos de amor pois tu sabes tudo o que é de melhor para cada um de nós. E aquilo que não fizemos nesta oração, incluímos na oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.